Você conhece a história de Caleb, da herança de Caleb, da promessa de Caleb, a promessa que Deus fez para Caleb? Recentemente eu estava lendo a Bíblia e eu li esta parte, que está em Josué 14, a partir do verso 6. E me chamou muita atenção essa parte, porque eu não conhecia essa história. Eu nunca tinha escutado falar dessa história, ou eu nunca tinha me atentado para essa história. Mas, a partir do verso 6 diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor, Deus, estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei bem impactada, pois era uma história que eu nunca tinha escutado. E eu achei muito interessante, pois Caleb, ele viu a oportunidade agora de ele ter o que era por direito, uma promessa que foi feita para ele. E ele fez Josué se relembrar daquilo. E um outro ponto que me deixou bem impactada foi que tínhamos passado 45 anos para ele poder receber a promessa. A promessa de ter onde morar, de ter uma casa, de ter uma terra. 45 anos. E muitas das vezes nós recebemos promessas também como essa, mas nós achamos que vamos receber ali na semana que vem, no mês que vem, talvez no ano que vem. Mas nós não vemos algo depois de 40 anos, vamos receber algo depois de 40 anos. Parece que não temos muita paciência para esperar uma promessa depois de 40 anos. E talvez não tenhamos muito interesse em receber uma promessa depois de 40 anos, pois hoje estamos numa geração muito imediatista. Queremos tudo para ontem, queremos tudo rápido, né? A geração miojo, que quer tudo em 3 minutos. E daí eu olhei a paciência que Caleb teve. Durante todo esse tempo, ele não falou nada. E talvez todos tivessem esquecido dessa promessa, mas essa promessa que foi feita para ele 45 anos antes, ele gravou no coração dele. E na oportunidade que ele teve, no dia oportuno, ele trouxe a memória de Josué. Olha, naquele dia, Moisés me prometeu que eu receberia a terra de Hebrom, porque eu tinha sido a pessoa que tinha tido entusiasmo sobre a promessa. Eu fui a única pessoa que falei, não, nós vamos conseguir aquela terra. E talvez você não esteja entendendo. Mas, depois de eu ler essa palavra, eu fui ler a parte onde falava dessa promessa. Onde ele tinha recebido essa promessa? Está aqui na Bíblia. E é em Números 14, a partir do verso 24. Porém, o meu servo Caleb
Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. E a sua descendência possuirá. Olha só que incrível. Caleb foi, além dele receber essa promessa, a geração dele recebeu uma promessa. Ele não teve uma herança só para ele. Houve aqui uma herança familiar. E o que estamos deixando? Me faz refletir. Qual herança estamos deixando para nossos filhos? Porque antes disso acontecer, dele receber essa promessa, tinham ido os espias espiar a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Quando eles estavam no deserto, né, eles vão lá para espiar a terra que Deus tinha prometido para eles, uma terra que manava leite e mel. E eles chegam de lá, e quando eles vão relatar para Moisés o que eles viram, todos eles falam: a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir adentrar lá, os homens são muito grandes, nós somos como gafanhotos. Só que Caleb, ele tinha uma confiança tão grande no Senhor que ele fala: se o Senhor estiver conosco, é fato que nós vamos conseguir. E ele foi... Ele teve coragem, ele tinha coragem. Aqui onde diz: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Então o povo, ele estava com medo, eles estavam desesperançosos. Mas Caleb não, Caleb estava acreditando que se o Senhor fosse com eles, eles iriam conseguir. Um pouco antes, no verso 30 do capítulo 13, diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, após 40 dias eles estarem naquela terra, espiando aquela terra, Deus protegeu eles 40 dias para que eles não fossem vistos. E eles ainda não conseguiam confiar plenamente no Senhor, mas Caleb tinha um outro espírito dentro dele, e ele pôde confiar plenamente no Senhor. Ele tinha certeza que se eles fossem e Deus estivesse à frente daquilo, eles venceriam aquela guerra. Tem até um momento que fala: Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Caleb, quando estava com aquela esperança de continuar, aquele entusiasmo de conseguir aquela terra, as pessoas se voltaram contra ele e contra Josué e desejaram apedrejar eles. Mas Caleb estava com outro espírito dentro dele. E é aí que o Senhor faz essa promessa, né? E Moisés relata para Caleb de que ele conseguiria essa terra. Mas não foi já naquele momento que ele conseguiu aquela terra por herança. Demorou 45 anos, mas Caleb foi um homem perseverante. Porque, para quem conhece a história, todos os homens que saíram do Egito não entraram na terra prometida, somente Caleb e Josué. Caleb e Josué foram os únicos homens que saíram do Egito que adentraram a terra prometida, por conta de herança. Por eles serem ímpios ali no deserto, eles se rebelarem contra Deus muitas vezes, Deus disse que as pessoas acima de 20 anos todas deveriam morrer no deserto para daí eles conseguirem entrar na terra prometida. E até que o último homem morresse, eles não adentraram a terra prometida. E só após isso acontecer que eles adentraram. E só após 45 anos, então, que Caleb consegue por direito tomar posse da sua promessa. Mas ele foi um homem perseverante no deserto, até atravessar o Rio Jordão, até chegar naquela terra e esperar o momento oportuno da divisão das terras, para daí ele conseguir a sua herança. E nós, vamos colocar isso para nós, o quão perseverante temos
estamos sendo em Cristo? Como temos perseverado a nossa fé no Senhor? Será que estamos sendo pessoas que querem as coisas imediatamente? Quando Deus nos dá uma promessa ou quando Deus nos fala algo, nós queremos que isso aconteça imediatamente? E começamos a ter até ansiedades, o mal do século? Na palavra do Senhor fala para não andar ansiosos, mas depositar toda a nossa ansiedade no Senhor. Então nós precisamos estar plenos, andarmos continuamente plenos no Senhor, estarmos o tempo todo com contentamento no Senhor. Mas temos visto nos dias de hoje que as pessoas desejam tudo muito rápido, tudo para ontem, não aceitam mais ser pregadores de pequenas células, pregadores para pequenas pessoas, pastores para poucas pessoas. Querem coisas exponenciais, querem holofotes, acham que a promessa do Senhor é para reconhecimento próprio. E não, as promessas do Senhor são para a glória do Senhor. Então, se nós tivermos que ganhar um pedaço de terra 45 anos após a promessa, que seja para a glória do Senhor, que isso também seja para glorificar o nome do Senhor, assim como eu fui abençoada por essa palavra, por ver que Caleb foi perseverante, paciencioso, esperou no Senhor no tempo oportuno, e ele também não se calou. Quando ele viu que estava acontecendo as coisas ali, as divisões de terra, ele foi lá e trouxe a memória de Josué. Ele não foi omisso. Ele também não falou, não, se é do Senhor que eu vou ganhar isso, então Josué vai se lembrar e de bom grado vai me entregar essa parte. Não, ele foi lá e lembrou, porque era uma promessa dele. Então ele foi lá e lembrou Josué daquilo que o Senhor tinha falado. E assim foi feito, assim foi concretizado. E que na sua vida também, que está assistindo esse vídeo, que você possa ser perseverante no Senhor, não desista. Continue firmemente, com alegria, com amor, com entusiasmo, com ousadia, com esperança e com fé. Continue, continue, continue. Haja o que houver, passe o tempo que passar. Talvez passe 45 anos ou quem sabe mais. Mas continue na presença dele, amém? Que Deus te abençoe.